significado da palavra chucuru? Chucuru do Ororubá significa respeito do índio com a natureza. E na nossa língua também, uru é o pássaro, né? Sim. Ubá é a árvore, né? Então foi quando o povo chucuru ele viu um pássaro sagrado em uma árvore, né? E o espírito desse pássaro falou para a gente ter o cuidado com a natureza, né? Cuidar. Porque a gente observa que tudo que o animal, principalmente as aves, elas comem, o ser humano também ele pode comer, né? Se você estiver no meio do mato e você encontrar uma fruta que ela esteja comida por animais, aquela fruta também o ser humano pode comer, que vai se alimentar da mesma forma, né? Então é esse respeito que a gente tem com a natureza, né? De cuidar dela para que ela possa nos alimentar, para que esses animais também ensinem a gente como se alimentar, né? Ninguém melhor professor a questão alimentar que os próprios animais. A questão do racismo ambiental. Qual a sua percepção do ponto de vista indígena em relação às terras do Brasil? Vocês acham que vocês estão sendo respeitados ou os direitos de vocês estão sendo violados? Desde vamos dizer assim, da invasão, né, de 1500, que os povos indígenas não são respeitados, né, quando se trata da questão da sua territorialidade, né. Haja vista que o Brasil antes era tudo Pindorama, depois vem a coroa, transforma e cria-se as Seis Marias, né? E as Seis Marias começam a delimitar os territórios indígenas, em construção de, mais para frente, de estados, fronteiras, barreiras, limitando também os povos indígenas de continuarem seu trabalho de preservação ambiental, né? Nós nunca tivemos a pretensão de explorar a mãe terra, a mãe natureza, com um caso de especulação imobiliária, né? Hoje nós temos várias empresas aí adentrando dentro dos territórios para minerar, para garimpar, né, para tirar a extração das águas. Hoje estamos aí com um perigo muito grande de que o aquífero Guarani também seja vendido, né? As grandes empresas Coca-Cola, Nestlé estão querendo comprar o aquífero Guarani, né, que é um dos maiores aquíferos que tem no mundo, né? E aí a gente fica preocupado com isso, porque a gente sabe que o que gera a água também, que dá sustentação para que tenhamos aí nascentes, que tenhamos águas em abundância para a sociedade brasileira, são as árvores, né? Ela que é aquela bomba, né, do chá. E a gente está vendo que muitas das vezes nos territórios indígenas, não só em Chucuru, mas nos outros 305 povos que existem no Brasil, estão sendo invadidos, estão sendo oprimidos e não estão sendo respeitados. A Constituição de 88, né, ela fala, a Lei 6.001, no artigo 231 e 232 da Constituição brasileira, fala e rege aos indígenas seus usos, costumes, crenças e tradições. E o uso dos indígenas é estar dentro da natureza, é respeitar a natureza e é se alimentar da natureza, né? O costume do indígena é cuidar do meio ambiente, é estar dentro dele e zelar por ele, né? As tradições dos povos indígenas cultuar a natureza e tudo aquilo que nosso pai Tupã deixou, né? Eu sempre gosto de dizer que nós indígenas, somos eternos advogados da mãe natureza. A gente tem uma missão e uma função de defender tudo que ela deixou aqui, né? E não só os povos indígenas deveriam pensar dessa forma, como todo o ser humano que dela se alimenta, que dela respira, que dela bebe, que dela come, né? Então, assim, hoje a natureza ela está passando por um momento difícil e não está sendo respeitada. Os nossos territórios não estão sendo respeitados. A nossa tradição não está sendo respeitada. A nossa cultura não está sendo respeitada.
e estão vendendo a nossa mãe terra, né? A gente tira um exemplo muito grande que a gente leva, Brasília, por exemplo. Brasília é uma caixa d'água do Brasil, né? Daqui sai água para todo lugar do Brasil, inclusive Paraguai, né? Esses países vizinhos, né? Que hoje no Brasil nós temos 0,007% de água potável do mundo, e a grande maioria saindo daqui de Brasília para abastecer. Abastece o Rio São Francisco, abastece os demais rios influentes do Brasil. Mas o que é que está acontecendo? As pessoas não estão vendo hoje que a importância de manter o verde. Brasília era para ser um exemplo do que é ser verde, né? O cerrado, que muitas pessoas não dão valor por dizer que é falho, por dizer que ele é ralo, ele tem uma grande importância também na natureza. Os biomas diferentes, eles têm essa grande importância, né? Da gente partir para Caatinga, partir aí para a questão do cerrado, partir aí para a floresta amazônica, Mata Atlântica e demais matas, né, que nós temos. A gente, quanto povos indígenas, está fazendo um trabalho voluntário de defesa, né, sem receber R$1, e como que a sociedade muitas das vezes nos paga por a gente estar cuidando da natureza, com a nossa própria vida. Nós estamos sendo mortos aí a cada momento. Desse momento que a gente está conversando aqui, em algum lugar do Brasil tem algum indígena passando algum momento pesado. E pegando esse gancho desse comentário, Cacique, eu queria fazer uma outra pergunta. Você sente muito no dia a dia preconceito por parte da sociedade brasileira como um todo? O indígena, ele sofre muito preconceito ainda nos dias atuais? Sim. Mesmo hoje estamos no século XXI, existe essa questão do preconceito, né? Que são dois tipos de preconceito, né? Existe o pré-conceito e o preconceito, né? O preconceito que deveria ser válido e que ao mesmo tempo não, é aquele que você julga uma pessoa mesmo antes de conhecer ela, né? Ou seja, aquele preconceito de, será que eu vou, por exemplo, vocês vieram me visitar aqui, vieram conhecer um pouco, então fica aquele conceito, né? Vamos dizer que é o conceito de, será que vamos ser bem-vindos? Será que ele vai nos atender? Será que vai ter, né? E existe esse pré-conceito, né? E quando vocês chegam aqui, que sentam, que estamos conversando, aí vem o conceito, né? Pô, nós fomos aceitos, ele nos escutou, né? A comunidade está apta a conversar sobre essa questão. Mas infelizmente ainda nós estamos passando por um momento que o indígena ainda, ele não pode ter um relógio, não pode ter um carro, não pode ter um celular, não pode ter uma casa, ele não pode ter um tênis, ele não pode ter um sapato, porque ele tem que ser, vamos dizer assim, ainda aquele índio bruto, né? Que seria, no caso, os parentes indígenas isolados. Eles querem nos ver como os indígenas que vieram para a cidade e deixam de ser indígenas a partir do momento que começam a entender o direito do não indígena. Porque para eu ser indígena, eu tenho que entender o que também não é ser indígena. Eu tenho que entender as duas leis. Por exemplo, na legislação indígena brasileira, nós temos duas legislações indigenistas. Tem uma legislação indigenista e tem a legislação brasileira, são diferentes. Mas eu tenho que entender a legislação brasileira e entender a legislação indigenista brasileira, que é a que nos acoberta. Porém, o povo brasileiro não está preparado ainda para receber a legislação indigenista brasileira, porque ela tem na mente dela de que nós não podemos ter uma vida sociopolítica ou vamos dizer assim, de sua própria organização social. Nós temos que ser aqui daqueles indígenas primatas, né, que não podemos sair dentro das nossas aldeias para buscar novidades para a nossa aldeia, né? Porque muitos que estão aqui hoje, fora das suas
aldeias que estão fora da sua comunidade, muitas das vezes eles saíram para estudar, para levar melhorias para seu povo. Então, a partir do momento que ele entra no mundo do branco, ele precisa de um relógio. Por quê? Porque o não indígena ele trabalha muito com a questão de horário. Para nós não, para nós quem faz horário é a natureza. A gente começa o nosso despertar da manhã, que muitas das vezes as pessoas falam que nós indígenas somos preguiçosos, mas o nosso despertar, o nosso despertador, são os pássaros, é o galo. Então é a natureza dizendo para a gente que tem que estar de pé 4 horas da manhã. Né? Enquanto nós estamos já de 4 horas da manhã nos acordando com os animais, o não indígena, ele ainda está dormindo para pegar no trabalho às 7. Né? Então, e muitas das vezes, quando a gente vai dormir, e nas aldeias 6 horas da manhã já está escuro, né? 6 horas da noite já está escuro, o pessoal ainda está naquela rotina dele de pegar um ônibus, de correr no horário de pico, será que eu vou perder? Tem que buscar menino na escola, tem que fazer isso, a creche do meu filho, eu tenho que ir numa reunião, eu tenho academia. Nós não pensamos dessa forma, nós pensamos que aquele horário ali nós temos que ir, porque 4 horas da manhã nós temos outra rotina. Muitas das vezes as pessoas chegam na aldeia e falam assim, nossa, o indígena está na rede, é preguiçoso. Não, a gente já se acordou cedo, fez o que tinha que fazer, né? E aí quando geralmente faz o que tem que fazer, depois ele vai dar uma descansada, porque nós temos a questão de, que é o que eu falei, da correria do dia a dia do não indígena. O não indígena ele trabalha para sustentar um sistema capitalista que existe aqui. A gente trabalha para sustentar a nossa família. A gente não quer trabalhar para alimentar, a gente não quer trabalhar para, vamos dizer assim, para vender tudo que nós temos, para amanhã trabalhar dobrado, para amanhã pegar mais dinheiro, para depois perder o dinheiro, comprar de novo. Não, a gente quer trabalhar para que a nossa comunidade possa se alimentar de forma digna. Né? E como que a nossa família se alimenta de forma digna? É a gente respeitando o espaço da Mãe Terra, é a gente respeitando o espaço da Mãe Natureza, é a gente sabendo que o alimento que eu tirei, o peixe que eu tirei daquele rio, eu não posso tirar tudo dali porque amanhã eu tenho que me alimentar de novo. Então eu tenho, se na minha família são 5 pessoas, eu acho que 5 peixes dá para resolver ali o problema daquela família de se alimentar naquele dia. E eu costumo dizer que nós índios a gente não é preguiçoso não, a gente só não quer trabalhar para o sistema. A gente só não quer trabalhar nesse sistema capitalista que nos impuseram, para os nossos irmãos e irmãs brasileiros trabalharem. O povo brasileiro nós somos apenas um número, nós somos um CPF, nós somos um título de eleitor. Se você não tiver um título de eleitor, você hoje não faz um concurso, você não tem uma CPF, você não faz um concurso, você não arruma um trabalho, você não arruma um emprego, você não gera recursos para o Estado brasileiro subsidiar a questão da saúde, questão de educação e de tudo que acontece nesse país. Então, nós pretendemos viver da nossa forma. Quando estamos em meio ao não indígena, nós temos que respeitar o mundo do não indígena. Mas quando eles entram no nosso, a gente pede que eles respeitem o nosso mundo. Porque são mundos totalmente diferentes. A nossa preocupação não é com bem-estar, com roupa, com carro, com isso, não. Nosso bem-estar é fazer até com que o não indígena sobreviva com a Mãe Natureza, utilizando o oxigênio que ele está utilizando e bebendo a água que nós estamos guardando. Então, enquanto existe esse preconceito conosco, a gente está mostrando para ele o que de fato é ser humano. Porque ser humano todos somos, mas será que de fato somos humanos? Ser humano é a pessoa e ser humano. Ser humano é totalmente diferente do ser humano. Ser humano, vamos dizer, como eu digo, a criação do mundo é ser humano. Agora, ser humano é você matar a fome, matar a sede, é você ter um coração bom, é você chamar uma pessoa para conversar, você ouvir uma pessoa, você abraçar aquela pessoa que está na rua quando está sofrendo, é você chegar e muitas das vezes a pessoa só quer uma palavra e você levar uma palavra de carinho para essa pessoa, levar uma palavra de conforto, é você matar a sede desse povo, é você fazer com que a vida tenha vida. Né? Isso é a gente ser humano.
Agora as pessoas confundem ser humano com ser humano. Ser humano, qualquer pessoa pode ser humana a partir do momento que não tem entendimento do que é ser sim. Queria te perguntar, na sua opinião, por que você acha que os índios estão morrendo? Por que estão matando os índios? Essa é uma pergunta que muito nos deixa preocupados, porque muitas das vezes nem a gente nem sabe. Será que é errado você proteger uma coisa que você acredita? Será que é errado você proteger a natureza? Porque todos nós sabemos da importância do meio ambiente. Todos nós sabemos da importância da natureza para a vida humana. Né? E a gente está lá defendendo as nossas madeiras dos madeireiros. Estamos lá defendendo o nosso ouro, o nosso diamante do garimpeiro. Estamos lá defendendo as nossas águas, os nossos rios, daquela galera que vai lá e joga mercúrio para a extração do minério. E aí estamos morrendo por defender uma coisa que é direito da humanidade, não é direito dos povos indígenas, é direito da humanidade. Que essa luta ela não deveria ser só dos povos indígenas, mas como todo. Essa luta ela deveria ser do Brasil. Né? E se estão nos matando aí, é mais um motivo do que a gente está defendendo é correto. Porque a madeira que extraem de dentro da nossa floresta amazônica vai para onde? Vai para onde? O ouro que é tirado de dentro das aldeias vai para onde? Vai para onde? A água nossa que estão retirando está indo para quem e para onde? Eu não diria nada se fosse ficar entre o povo brasileiro. Sabe? Por que a gente briga quando a questão é soja, por exemplo, que nós chamamos de deserto verde? A gente vê aí que a soja, 3% dela do que é produzido alimenta o povo brasileiro, o resto vai para a China, o Japão para alimentar gado. E assim mesmo esses 3% que sobra são o refúgio, ou seja, a gente come a sobra da sobra. Nós não comemos a soja de primeiro grau. Mas o brasileiro ele se acostumou a ter coisa ruim e pagar caro. Por exemplo, hoje nós temos um ar totalmente poluído, nós pagamos caro por ele. Sendo que o nosso ar ele poderia ser 100%. Não vamos dizer 100% porque existem empresas, existem carros, existem aí as cidades, as grandes cidades que poluem. Mas vamos colocar que se nós tivéssemos 80%, falo como um todo no Brasil, de um ar puro, nós seríamos muito ricos. E a pandemia chegou aí e mostrou que nós não temos o ar que precisamos. Muita gente morreu sem ar. Então, peraí, nós somos os maiores do Brasil, temos aí a floresta amazônica, temos mares, né, porque o oxigênio tanto vem das águas quanto vem das algas, né? Então nós temos aí mares, nós temos aí matas, porque o nosso povo está morrendo sem respirar. Eu não diria nada se fosse um lugar que fosse em países que devastaram totalmente sua floresta, mas o Brasil, onde a gente está rodeado aí de água, de mata e de vida. Então isso começa a incomodar as pessoas que pensam em dinheiro. Nós não vamos muito longe não. Quando nós entramos aqui, teve um senhor que veio com o propósito de dar nessa terra que nós estamos aqui, porque a gente toma conta aqui de 48 hectares de terra, e veio oferecer 2 milhões de reais por essa terra.
sendo que o cara já tem metade de Brasília nas mãos. E você sabe para quê? Isso aqui seria fruto de imobiliário. Ou seja, construir Construção. prédio, Isso. apartamento. Isso. Né? E aí eu falei para ele que a mãe natureza não tem preço. E se eu recebesse aquele valor, era como se eu tivesse pego minha mãe e tivesse vendido ela para tirar os órgãos dela e depois jogar fora. E como vocês ainda têm direito a esse terreno, talvez um dos motivos de pessoas quererem, por exemplo, fazer mal para vocês, matarem vocês, para ter essa possibilidade de construir aquilo que vai dar lucro para eles, como apartamentos, prédios, construções. Aqui nós, por exemplo, aqui no Recanto dos Encantados, que aqui o nome daqui nós chamamos de território indígena Recanto dos Encantados. Aqui nós temos 12 nascentes aí dentro. Nós temos uma mata que quando pegamos, como disse, pegamos ela um pouco rala, porque tinha pessoas fazendeiras do outro lado que já estavam adentrando dentro da mata. Inclusive veio um pessoal esses dias da fiscalização novamente olhar, porque continuaram e continuam adentrando, desmatando, e a gente está nessa briga, porque não vamos permitir desmatamento, uma coisa que a gente vê como sagrado. Então, se hoje vocês entrarem aí, vocês vão ver que a gente está fazendo a questão do reflorestamento, nós estamos fazendo aí, dando vida à vida, mas que era para o povo brasileiro ser um dos povos mais ricos do mundo. Primeiramente que a gente não, nós temos o nosso jeito brasileiro de se virar. O brasileiro, quando ele vem pedir comida é porque o negócio está muito sério. Mas ele pega ali, ele pegou um ferro velho, vendeu, juntou latinha, vendeu, mas já comprou o pão dele, se virou. E é aquele negócio mais... Quando a gente sente que isso também é uma missão nossa quanto povos indígenas, de tentar resgatar esse povo que está buscando sua essência, está buscando ali o valor de ser vivo, de viver, de sustentar sua família, né? E a outra questão que você perguntou foi... Em questão da natureza, a gente ser considerado o animal mais evoluído e está destruindo o meio ambiente. Isso que eu acho que na sua pergunta você já tem sua resposta, né? Porque a gente não vê o animal devastando nada, né? A gente não vê o animal garimpando. Eu nunca vi nenhum animal. Eu nunca vi nenhum animal aí garimpando ouro para depois colocar no pescoço ou vender. Eu acharia maravilhoso eu ver uma onça com um colar de ouro. Ela mesmo tirada, ela mesmo ter feito, ela mesmo, né? Então assim, será que nós somos evoluídos? Né? Fica essa pergunta. Será que somos nós os animais racionais? Porque eu penso que nós somos um animal irracional. Porque a gente pensa no agora, a gente não pensa no depois. A gente está pensando que tem pessoas que têm sua família que não está lembrando nos seus netos, nos seus bisnetos, na sua família como um todo. Ele está pensando no gastar agora, derrubar agora, comer agora, estourar tudo agora, e quem quiser venha depois de mim que explore de novo e faça o que eu fiz. Uma pergunta que eu queria te fazer. Para você, o que é ser indígena? É ser natureza. Porque indígena e natureza não se separam, né? Eu sou aquele rio que corre, né? Eu sou aquela árvore que tomba, né? Eu sou essas folhas que balançam, né? Nós somos essa terra que muitas das vezes é equilíbrio, mas também se desequilibra. Nós somos muitas das vezes esse vulcão que dentro da gente explode, somos nós também. Então nós somos a natureza. Porque para nós, quanto povos indígenas, a gente diz que as matas, ela é o pelo e o cabelo da Mãe Terra. A gente fala que as pedras
são os ossos da Mãe Terra. Que a água é o sangue da Mãe Terra. Que esse lugar que a gente pisa é o corpo dela. Ou seja, então, nós não tratamos a natureza como um ser qualquer, nós tratamos ela como um ser humano. Ela é um ser humano. Isso aqui é o que dá alimento pra gente, né? Sem terra você não consegue plantar, sem a terra você não consegue viver, e sem a água muito menos. Então, nós somos isso, nós somos a Mãe Terra. Porque eu quero que você diga pra mim, dentro de você, o que você nunca sentiu que não tem na natureza. Sabe? Como eu disse pra você, às vezes a árvore, o vento passa, balança, a gente bambeia. Muita gente já bambeou na sua vida, já balançou na vida sem saber o que fazer. Sabe? Muita gente já tombou, que é como cai nossas árvores. Né? Muita gente aí tá poluída de sangue, como tá poluído nosso rio. Né? Muita gente está, como eu disse, na hora da ira, da água, estoura, como se fosse um vulcão também. Porque o vulcão é isso, o vulcão ele se sustenta até uma hora que não aguenta mais. Entender o que é a natureza, mas para entender ela a gente tem que ser ela. Nós temos que ser ela.